Graças às grandes inovações tecnológicas do final do século XIX e no início do século XX, como a fundação da psicanálise de Freud, Roentgen com a descoberta do raio-x e a teoria da relatividade de Einstein, fez com que dúvidas a respeito da visão materialista e uma profunda crise espiritual destruísse tudo que a burguesia acreditava. A crise se expandiu durante a Primeira Guerra Mundial. Com muitas mortes no campo de batalha, as pessoas ficaram enojadas com o militarismo e com o nacionalismo, rompendo com o tradicional e buscando algo totalmente novo, atingindo assim os meios artísticos. Movimentos de vanguarda foram criados abrindo mão de qualquer reprodução de uma realidade ilusória. Declararam guerra contra os meios de expressões convencionais. Todas as tendências vanguardistas eram contra a cultura burguesa. A vanguarda moderna já havia encontrado um eco considerável na Rússia pré-revolucionária. Ela saudou, quase sem exceções, o advento da Revolução de 1917, pois isso abriria aos artistas russos possibilidade de atuações sociais e novas perspectivas de vida. O construtivismo encontrou um campo fértil para suas atividades na jovem República Soviética. Muitos artistas russos de vanguarda, como Rodchenko, Lissinsky, Tatlin e Melnikov, se juntaram a favor da Revolução Russa e tiveram a oportunidade única de utilizar a arquitetura, a arte, o design, a tipografia, a decoração e a moda a serviço da propagação e da construção de uma nova sociedade. Deixaram a arte pela arte e focaram seu trabalho na arte do cotidiano, no design industrial e a comunicação visual. Edifícios e objetos do uso cotidiano, com seu design altamente padronizado, adequavam-se à produção em massa. O construtivismo deriva do cubismo e do futurismo, assumia a moderna técnica industrial e se considerava uma cultura dos materiais. Os construtivistas construíram uma linguagem formal, abstrata, geométrica e encontraram assim uma estética adequada à técnica. A geometria sem objetos era um signo estético apropriado para uma sociedade internacional sem classes. Grande parte dos artistas trabalhavam nas oficinas de ensino superior da arte e técnica. Nesses departamentos utilizavam diversos materiais, madeira, metal e têxteis. Porém, nem todos os vanguardistas seguiam as mesmas regras. Enquanto Vladimir Tatlin, Lissinsky e Alexander Rodchenko exigiam uma arte aplicada no lugar de estética pura, Kandinsky e Pevsner salientavam o aspecto espiritual da arte, e Malevich preconizava o primado da arte livre. Vladimir Tatlin foi um pintor, escultor e arquiteto. Além disso, foi praticamente o primeiro teórico do construtivismo russo e grande incentivador do movimento. Influenciado pelas obras tridimensionais de Picasso, suas obras tinham uma construção racional, uma estrutura lógica, baseadas na qualidade do material, ou seja, as ideias fundamentais que tanto valem para uma sociedade revolucionária. Lazar Markovich Lissinsky foi a figura de maior destaque. Ele construía seu design ao longo de um eixo dinâmico diagonal, com elementos balanceados assimetricamente, o de maior peso no alto, de lado, com preferências por superfícies brancas. Seus projetos, seja para produções gráficas ou edifícios, muitas vezes eram mensagens políticas não filtradas. Apesar de ser composto de formas e cores rudimentares, um cartaz por Lissinsky poderia fazer uma declaração forte para a mudança política, e um edifício poderia evocar ideias de comunalidade e igualitarismo. Alexander Mikhailovich Rodchenko digeriu o trabalho de Vladimir Tatlin e o suprematismo de Kazimir Malevich, e o construtivismo incentivou um novo foco sobre os aspectos tangíveis e materiais de arte, e seu espírito experimental foi encorajado por uma crença de que a arte tinha que combinar as transformações revolucionárias, em seguida a ter lugar na política e na sociedade russa. A fotografia foi importante para Rodchenko em 1920. Sua tentativa era de encontrar novos meios de comunicação mais adequados ao seu objetivo de servir à revolução. Ele primeiro considerava como uma fonte de imagens pré-existentes. A usava em montagens de imagens e textos, mas depois ele começou a tirar fotografias de si mesmo e evoluiu para uma estética de ângulos não convencionais. Abruptamente cortava composições e contrastes de luz e sombra. Konstantin Stepanovich Melnikov foi um arquiteto e pintor russo rejeitado pela ordem ideológica arquitetônica da União Soviética.
Terminou sua carreira na arquitetura apenas uma década após tê-la iniciado, retornando à pintura e deixando um legado de poucas obras concluídas. Inicialmente, formado tendo como uma base as ideologias e linguagens neoclássicas, a relação de Melnikov com o historicismo não durou muito. O jovem arquiteto logo se viu expandindo as fronteiras de uma vanguarda impulsionada pelo levante político e pela Revolução Cultural de Lenin. Seu primeiro grande projeto foi o Pavilhão Soviético para a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas de Paris, no qual Melnikov inaugurou uma série de ideias que reaparecem em seus trabalhos posteriores: composição dinâmica de volumes, coberturas inclinadas e uma energia que parecia incorporar o ethos dos primórdios da sociedade soviética. O fluxo de encomendas e o sucesso profissional de Melnikov terminou tão rapidamente quanto começou. Em 1933, o clima político entre os arquitetos havia mudado e o individualismo e a exploração formal de Melnikov passaram a ser mal vistos. Em 1920, emerge uma amarga experiência de ver as novidades vanguardistas e a linguagem formal abstrata do construtivismo longe da aceitação da maioria das grandes massas de trabalhadores e camponeses do público socialista. Os vanguardistas tiveram de ouvir seus trabalhos sendo difamados como produtos da decadência da cultura burguesa. Muitos projetos ficaram inacabados ou nem foram implementados. Os líderes do movimento construtivista emigraram no decurso da década de 1920, sob a pressão das circunstâncias políticas, levando suas ideias para o Ocidente, sobretudo para a Bauhaus alemã. A vanguarda russa teve uma grande importância para a evolução do design, desde a tipografia, a fotomontagem, as cores e linhas. Muitas vezes, os layouts atuais ainda remetem às linhas de pensamentos revolucionários, utilizando formas geométricas, tipografia sem serifa e cores puras como, por exemplo, o vermelho e o preto.